Boa noite, Ale. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ci. Tava com muita saudade de você. Gente, quarta-feira tudo de bom, né? Você já começa um dia esperando o nosso horário aqui às 9h30, 21h30 para o nosso programa, né? Esse mês o nosso tema, para quem está acompanhando aí desde o comecinho, é relacionamento. E essa semana vamos falar sobre os relacionamentos familiares. Isso mesmo, Ci. E eu quero saber também sua opinião. Nós temos aqui as nossas famílias, a gente pode compartilhar com os ouvintes, né? Hoje, pessoal, dentro de relacionamentos, nós estamos trazendo recorte voltado para os tipos diferentes de famílias que nós temos hoje na nossa sociedade. Eu me baseei para fazer esse programa numa pesquisa do IBGE, que identifica que 16% das famílias atuais não seguem a formação tradicional, Ci. E mais, dentro dessas famílias atuais, a gente tem alguns tipos que eu achei super legal de identificar, dar nomes para esse programa, né? A gente tem aí o monoparental. Você já tinha ouvido falar disso? Não, mas eu acho que eu sou, né? Monoparental é aquele tipo de família onde a criança é criada só pela mãe ou só pelo pai. Certo. Né? Uma opção. Nós temos também aí a homoparental, onde os pais são do mesmo sexo, ou seja, homens com homens, né? Ou Mulheres casais de mulheres. mulheres, isso mesmo. Certo. Outra nomenclatura que eu achei muito legal foi a homonuclear. O que é essa família homonuclear, Ci? Não tenho ideia. São as com pai e mãe iniciais. Aquela que é o pai e a mãe original, tá lá ainda, eles chamam de homonuclear. E a multinuclear, que são quando os pais já são de um segundo, de um terceiro casamento. E aí a gente denomina como multinuclear. Achei muito legal esses nomes pra gente Achei bem entender, interessante. Né? É uma informação, né, também pra gente. Mas o fato é que isso gera muita polêmica. Muita polêmica mesmo. E hoje o que eu acho que é legal a gente compartilhar aqui, a gente quer ouvir os nossos ouvintes fazendo perguntas pra gente, através do telefone 3016 1764 ou 3016 1765. Porque o que a gente está aqui querendo dizer é como isso interfere na criação das crianças. Exatamente, Ale. E ouvintes, vocês sabem, a gente que está aqui começando esse programa, né, um programa novo, a gente está muito preocupado em levar a maior bagagem para vocês, maior conteúdo e tudo mais. Então a gente sempre está com entrevistados aqui super legais, super capacitados e também super envolvidos com o tema. Tá? Então, por isso, hoje, no nosso programa, a gente trouxe uma psicóloga. Tá? A gente está aqui com a Nelma da Silva Sá. Ela é vice-presidente da Universidade Internacional da Paz, Eu a achei Unipaz. Isso sensacional, não é né? demais? Ela é educadora, coach de carreira e de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, uma pessoa muito capacitada. Ouvintes, abusem da Nelma aqui hoje. Boa noite, Nelma. Um prazer estar com você aqui hoje. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Simone. Oi. Prazer é todo meu e super grata pela oportunidade, pela abertura. A gente trouxe você aqui porque esse tema é polêmico e a gente gosta de causar um pouco de polêmica aqui na rádio, Sim, sabe? bastante Então a gente polêmico. E a gente traz sempre um olhar diferente sobre situações comuns, né? Então, hoje seu papel aqui, vou repetir, pessoal, liga aqui, pergunta para a Nelma que dúvida você tem a respeito de como os tipos diferentes de família podem influenciar na criação dos filhos, né? Como que essas crianças vivem, né? Nascem e crescem dentro de uma relação que vamos dizer assim, não é normal, né? Tradicional, assim, papai, na verdade, mamãe, né? Tradicional, exatamente. Isso, então, Nelma, fala pra gente, qual a sua opinião a respeito desse contexto familiar atual aqui no Brasil, desses diferentes tipos de família? Bom, vou partir do princípio do que uma criança precisa, né? Uma criança precisa, na primeira infância, enquanto ela está se desenvolvendo como personalidade, de cuidados e de amor. É disso que uma criança precisa, né? Então, independente do modelo familiar, se ele é tradicional ou se ele não é tradicional, ou seja, qual seja ele, que não houver esses dois itens que são fundamentais, a gente não vai gerar um adulto saudável.
Legal. Então, assim, o modelo, a base para a formação de uma criança é o cuidado que ela precisa, é o amor que ela precisa necessitar. Então, tanto faz Nelma, qual o tipo da família. Sim. Exato. A gente estava conversando um pouquinho, né, até para deixar o ouvinte aí ciente da nossa conversa. Então, assim, o que existe hoje é muito um preconceito Sim. por parte do adulto, não é isso? Uhum. Como que a gente faz para lidar com esse preconceito? Uma vez que você pode aceitar ou não uma relação desse ou daquele jeito, né, dentro de uma família. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é para a realidade. Se a gente for olhar hoje para a realidade do Brasil, a gente vai descobrir que a gente tem muitas e muitas crianças em orfanatos, muitas e muitas crianças na rua, muitas e muitas crianças em casas que estão fazendo um papel de cuidar delas, claro, mas que o lugar ideal onde essa criança deveria estar era numa família. Sim. Né? Então, quando a gente olha para essa realidade, olha para o que é uma criança sem esse contexto familiar, independente dele qual seja, eu começo então a perceber que eu posso mudar a minha visão de mundo, mudar o meu olhar e transformar esse preconceito em mim. Então, assim, esse é um convite para que cada pessoa faça uma revisão de teus valores e de suas crenças. Que a partir do momento que você lida bem com isso, Sim. você não vai se incomodar com preconceito. É isso que você quer dizer? Não, eu nem vou ter preconceito. Você para de julgar, Eu né? paro de julgar, eu paro de dizer que isso é certo, isso é errado. Ó, nós temos um ouvinte, Já, que gente. bom. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Roseli, Oi, Roseli, você fala da onde? falo de Campinas. Oh, legal! Fala aí pra gente, qual que é a sua pergunta pra Nelma? Então, é assim, eu tenho um filho de 14 anos que ele não foi criado com o pai. E tem um sobrinho que é criado junto com ele, que é filho da minha irmã também, que tem 13 anos. Então, eles não são criados como primos, foram criados como irmãos, né? Sim. Só que na minha casa é assim, na minha casa só tem mulher. E eles, eu acho, né, eles ficaram rebeldes de uma tal maneira que a gente perdeu o controle da situação com eles, entendeu? Sim. Eles vão na escola o dia que eles querem, eles fazem o que eles querem, tipo assim, eles acham que por eles serem os homens, os dois meninos da casa, eles mandam na casa, entendeu? Entendi, Roseli. Muito legal, viu, seu questionamento, porque eu acredito que tem muitas famílias que passem pela mesma situação, Roseli. Eu vou pedir aqui para a Nelma responder para você, te dar uma dica de como lidar com isso. Obrigadão, boa Obrigada, noite. Roseli. Tá. Roseli, primeiramente, cada casa é uma casa, né? E, assim, é bem importante a gente reconhecer que na adolescência, independente se são meninos ou meninas, essa natureza da rebeldia e de questionar os padrões e as regras, ela é muito natural, né? Então, assim, sem conhecer a fundo o teu assunto, nós estamos falando de adolescentes. E adolescentes, por natureza, são rebeldes e gostam de questionar as regras. Nós né? já fomos adolescentes, Nós né? já fomos. Então, a gente normal. gosta dessa coisa de se posicionar. Vamos ver quem é que manda aqui, Testar né? limites. Testar limites. Então, assim, independente de sermos mulheres ou não na condução das famílias, na condução dos filhos, os limites precisam ser claros. Em algum momento negada, quem manda aqui sou eu, porque eu sou a mãe. Né? E eu sou a responsável Simples por assim, manter. né, Nelma? Simples assim. Eu sou a autoridade. Eu sou a autoridade maior porque sou eu que te botei no mundo, sou eu que sou responsável por você enquanto você estiver aqui dentro dessa casa. As regras são colocadas por mim. Exatamente. Adoro. Olha aí, Roseli, tá vendo? Roseli, todo mundo que passa por isso, é necessário um momento de posicionamento, né, Nelma? Necessário. Aproveitando que ela trouxe isso, acho que é legal a gente... Lá na universidade, você lida com muitas pessoas que vão buscar esse conhecimento, né, esse novo conhecimento. E eu imagino que, obviamente, quando você está lá no processo que você estava falando para a gente, que é um processo onde a pessoa se relaciona com ela mesma, né? Ela com ela, depois ela com o outro e ela com o mundo. Quando ela está nesse processo, de certo, aparecem algumas coisas relacionadas aí à família, Sim. né?
que você mais tem visto atualmente que tem impactado as pessoas a ponto de hoje elas terem que se trabalhar nisso? Tem alguma coisa assim mais Sim, forte? na verdade, o que eu percebo nesse processo é que assim, uma grande necessidade, primeiro ponto, tá? Um dos primeiros pontos, um dos pontos, não é o primeiro ponto. Um dos pontos é uma grande necessidade de agradar para fora. Né? A sociedade. A sociedade. A família. O outro, não importa. É uma necessidade de ter um papel social. Ser aceito, de ser aceito, de ser reconhecido. Né? Tá. E por conta disso, então, a gente fica criando mecanismos de se viver de diferentes formas, indo em contra aquilo que eu mais gostaria de verdadeiramente fazer ou de ser. A pessoa gostaria de ser uma coisa, fazer uma coisa, faz outra só para agradar. Só para agradar, né? Ou para ser aceito, ou porque alguém disse que era daquele jeito. Então, no fundo, tem uma questão assim, eu preciso ser aceito. Se eu não fizer o que estão esperando que eu faça, eu corro o risco de não ser aceito. Entendi. E isso me leva a tomar ações que me colocam em segundo plano. Né? Sim. Então, é olhar para o que tem por trás das minhas ações. Quando eu escolho por quê? Tem uma base no medo, né? Sim, tem provavelmente várias questões, né? E cada pessoa é um universo de uma história, né? Sim. Mas a primeira coisa é olhar assim, por que eu faço o que eu faço da forma como eu faço? Que Sim. motivações internas eu tenho para fazer isso? Quando você fala isso, me vem um dos nossos apoiadores, né? A Expo Eventos Premium, que está sempre trazendo para a gente, para os nossos ouvintes, ferramentas, né? Inclusive, para todo mundo que está ouvindo a gente, ferramentas sensacionais para ajudar a gente no nosso autoconhecimento. Essa semana, segunda-feira, eu tive num evento da Expo Premium que foi sensacional. Maravilhoso. Foi um evento com a Leila Navarro, que falou muito sobre como dar uma virada na vida. Então, gente... Profissional e pessoal, é isso tudo que a gente está falando, né? Essa coisa de você se conhecer, de ser feliz, você e não para os outros, né? Então, pessoal que puder, entra no site da Expo Premium, veja, visite, esteja sempre atento aos eventos que eles fazem, porque é uma grande possibilidade, né, Simone? Isso, inclusive a gente distribuiu vários convites aqui, né? Foram vários ouvintes do nosso programa para o evento. Assim, fala nisso, muito legal. gente, quem foi, deixa um recado pra gente no Face falando o que achou, entra lá no Ao Lado Delas, no Facebook, deixa uma mensagem, posta pra gente, vocês gostaram de participar do evento? Porque teve várias pessoas que ganharam, né? Foi bem legal. Isso aí. Bom, vamos Mais lá. perguntas? Então, ouvintes que tiverem aqui e tiverem essas dúvidas que a Nema estava falando, né, relacionada à aceitação e tudo isso. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala aí, Lê. O número de casais sem filhos tem aumentado muito, Nelma. O IBGE, inclusive, falou que pulou de 14% para 20%. Você acha que isso é um reflexo dessas diferentes relações? O que você acha a respeito desse dado? Não acho que é um reflexo das diferentes relações. Eu penso que é mais uma questão de opção. Eu acho que nós estamos mais empoderados para tomar decisões muito conscientes, fazer escolhas muito conscientes do que eu quero e o que eu não quero. Os casais também têm tido os filhos numa idade mais avançada. Eu, assim, no meio que eu tenho convivido, com as pessoas com as quais eu tenho convivido, eu percebo que isso são escolhas muito conscientes. Ter filhos é uma responsabilidade. Todos nós deveríamos saber disso com muita clareza. Porque filhos demanda muitos anos de cuidado, demanda para sempre, né? Filho é para sempre, e demanda que estrutura é essa. E não necessariamente porque nós temos as condições de ter filhos, eu posso querer verdadeiramente ser pai ou mãe. Pode ser que eu não queira. Né? Também essa questão de que esse modelo de família, de que toda família precisa ter um filho, também é um modelo. Eu apelido isso de família doriana, assim, família, sabe aquela do comercial? Você acha que... Eu acho, gente, que cada vez mais é importante que a gente atenda uma demanda interna, né? Isso mesmo. Você falou... de reconhecer, sabe? Eu quero... Tá tudo bem, eu quero. Eu não quero. Sem tá culpa. Tudo bem, sem culpa, exatamente. Esse é uma das nossas grandes itens que nos leva a muitas decisões e escolhas
que não, ou que formas de fazer que a gente não se posiciona porque a gente fica carregando um processo de culpas. Sim. Não, eu não quis ter e ok. Eu posso chegar em qualquer lugar, é uma opção minha não querer ter filhos. Sim, com certeza. Eu estou vendo que os ouvintes estão aqui, acho que caiu uma ligação. Pessoal, 30 16 17 64, vamos tirar as dúvidas com a Nelma. E quem tem culpa, né? Você acha que essa culpa, ela vem embasada ainda dessa questão que você falou de atender a uma demanda externa da sociedade? Você que atende aí muitas pessoas, inclusive como coaching, ou tem algum outro start, algum outro gatilho que aciona isso, essa culpa? Eu acho que essa questão da culpa, ela vem dentro de um contexto familiar, o como as nossas histórias vêm sendo construídas ao longo, como a gente vem sendo formado, que crenças a gente vem pegando dos nossos pais, porque não necessariamente uma crença é minha, né? Sim, Às vezes a gente compra a crença dos outros, né? Eu falo que às vezes Carrega. a gente faz um pacto invisível, né? A gente nem sabe. Como faz? Aí quando você vai analisar, mas por que mesmo que eu tenho essa crença? Não é meu, né? Não é meu. Olá, temos mais um ouvinte. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui é a Paula que tá falando, eu falo de Valinhos. Valinhos. O pessoal do interior hoje tá firme Tá aqui. arrasando. Paula, qual que é a sua dúvida? Olha, a minha dúvida é a seguinte, eu concordo, né, eu acho realmente que criança precisa de cuidado e amor. E eu já ouvi falar que mesmo uma criança criada por 2 pais, 2 mães, não tem problema nenhum, mas que é preciso ter referências. Por exemplo, se ele é criado por 2 pais, é importante que tenha uma referência materna, de mulher. Pode ser empregada da casa, pode ser uma avó, pode ser uma tia. Precisa de um outro sexo como referência. E eu queria saber, na opinião dela, se isso é um mito, se isso é verdade ou não. Legal sua pergunta, Carinho, Paula. cuidado. Legal. Ela Legal. vai responder para você agora. Obrigado, Paula. Obrigada, De Paula. nada, obrigada a vocês. Tchau. Joia. Eu não, Responde, eu não consigo te dizer se é um mito ou uma verdade. Eu acredito essa é uma orientação. necessidade. Essa necessidade. Todo ser humano tem a necessidade das então polaridades. Eu já estou né? colocando algo que eu acredito. Já é algo assim, que eu já tenho visto muitas orientações e nesse processo educacional de acompanhamento eu também oriento dessa forma. Não tem problema se é 2 pais, 2 mães, mas que referências essa criança tem. Então, nesse modelo familiar, a gente fala que esse modelo familiar, ele ampliou. Agora, uma casa que tem 2 mães, mas aonde estão os avós, né? Será que essa criança, essas 2 mães têm avô e avó? O avô começa a fazer parte dessa dinâmica familiar como né? uma energia masculina. Um irmão, um tio, um primo. É importante. Que conviva com outras pessoas. E às vezes outros, até um sim. professor mais chegado, né? Isso, então várias são as referências para a gente tratar isso com muita leveza, assim, de que se for possível colocar as referências, que se tenha, que se crie. Então, o nosso conceito de família é como se ele tivesse ampliado um pouco mais. E eu penso o seguinte, né, todos nós somos as 2 polaridades. Todos nós né? somos. Todos em nós energia. Exatamente, independente do sexo, né, do nosso órgão genital, vamos dizer, nós somos homem, nós temos uma energia masculina e uma energia feminina. Então, acho que a gente, durante esse processo de educação, né, de criação dos primeiros anos aí de vida, Sim. acabamos tomando essa referência do masculino, do feminino, Sim. pelas pessoas mais próximas. Sim. Né? Às vezes até uma família de mãe e pai, mas o pai é tão ausente, trabalha tanto, viaja tanto, que eu fico com a referência do meu avô e tal, né? Pode tio, né? Isso eu acho que uma coisa que as pessoas Totalmente saudável. têm que olhar como saudável, né? E olhar para essa família um pouco mais ampliada, né? Esse é algo assim que é muito saudável na minha
compreensão, assim, Deixa a vida mais Eu leve. acho que Deixa a assim, vida mais leve. desde que você consiga achar o que você realmente quer e passe isso para as pessoas que estão ao seu redor, as coisas começam a ficar mais leves. Isso mesmo. E essa é a tendência hoje, né? Falando um pouquinho disso, eu também quero falar do nosso outro apoiador, que todas as ouvintes que estão escutando a gente chegou agora e que são ou mães, né, que estão gestando e acabaram de ser mães, que são lactantes, né, que estão amamentando seu filhote. O Beleza na Net, Lê, eles têm uma linha de produtos específicos para essas mulheres. Você acredita nisso? Não, eu achei o máximo. A gente aqui falando de família, Beleza na Net traz pra gente essa novidade com essa linha totalmente voltada para as mães. É uma né? linha de tratamento de cabelos com cremes e Pele shampoos, também. pele, tudo para mães, né? Para gestantes e lactantes. Então achei super legal. belezananet.com.br e vocês também vão ter, todos os ouvintes do nosso programa vão ter desconto de 60% em qualquer compra, tá? Gente, vocês já estão acostumados, vocês já estão ficando mal acostumados, Mal os ouvintes acostumados, aqui. viu, Beleza na Net? Cada dia fica Entra melhor. lá no site, faz sua compra. Quando você for finalizar a sua compra, tem lá um código de desconto, tá? Que é o hashtag ou o jogo da velha, BN ao seu lado. Sempre é o mesmo código, ok? Vai valer para essa semana toda 60% de desconto. Meninas, corram lá. Gente, eu vou lá, vou comprar depois que eu sair daqui. A gente também pode. A Nelma também, Nelma. Não, mas já vamos aproveitar. Ó, nós Mais temos um pergunta? ouvinte. Vamos lá. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, quem é? Wanda? Wanda, da onde? Oi, São Bernardo do Campo. São Bernardo. Wanda, qual que é a tua pergunta aqui para Nelma? Olha, eu tenho um netinho com 6 anos, ele vai completar 7 em agosto. Então ele é uma criança, assim, um pouco diferente, assim, a gente percebeu desde pequena. Ele é, assim, um pouco agressivo, ele não aceita limites, regras. A gente tira o que ele gosta por algum tempo, então nada abala ele. Ele aceita aquilo com naturalidade. Quando que eu vou poder ver isso? Quando que vai ser liberado aquilo? Como se, não abalasse. Ele não se afeta com castigos Não. e punições. Não, ele não se afeta. Não. Isso não dá o efeito que você esperava na educação dele, é isso? Essa estratégia vai ter que ser revista. Vamos escutar o que a Nelma tem para dizer, então. Obrigada pela sua participação, Wanda. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Vamos lá, Nelma. Esse é o desafio. Na verdade, assim, cada um de nós, a gente já chega no mundo com um modelo de liderança, sabe? Algumas crianças, elas já são crianças fortes, né? Que já são crianças que já têm um perfil que elas não vão acatar algumas coisas da forma como a gente acha que todas as crianças vão seguir, né? Sim. A gente fala assim, esse perfil, essa personalidade mais forte, ela já vem sendo formada e algumas crianças elas já são muito fortes desde muito pequenas, né? Então é a gente perceber como que é essa nossa criança. Primeiro assim, castigos, regras, essa coisa assim, na minha percepção de mundo é algo que a gente precisa mesmo olhar de outro lugar. A criança hoje, a criança é muito inteligente, né? Será que ela precisa dessas regras? Não estou dizendo que as crianças não precisem de limites. Sim. E não precisem de coisas claras. Quem é o papel de cada um ordens, aqui, de né? ordem Essa é uma aqui dentro questão dessa de casa. rever estratégia, Certo. né? Agora, a forma como eu educo, né, é que eu entendo que na minha compreensão de mundo eu não sou muito favorável a castigos. Legal. Né? Sabe o que eu penso, Nelma? De repente, nosso tempo está aqui acabando, a gente ficou desesperada. O que você acha, de repente, para todas essas pessoas que ligaram aqui para a gente com esses desafios, talvez buscar uma ajuda de um profissional isso que mesmo. esteja fora desse problema pode ser uma boa solução, você não acha? Eu acho. Né? Um especialista, de repente, o que você acha? Um psicólogo? Que Um tipo de psicólogo profissional? que trabalhe com crianças, com esse foco educacional, né? Porque
É preciso olhar, cada criança é de um jeito, cada um de nós somos de um jeito. Então, o que funciona para uma criança não necessariamente vai funcionar para outra, e isso não quer dizer que porque ela está na mesma família vai ser igual, porque cada um de nós vem com um chipzinho único. Sim. E esse chip então, assim, é detectar essa criança que pode ser tratada de que forma, né? Maravilha. Gente, o Tomás está dando tchau pra gente Nelma, aqui. eu quero te agradecer muito a participação. É um assunto que a gente pode ficar aqui Dias, né? Semanas falando. Então, foi muito legal já. Eu acho que as ouvintes também já tiveram, os ouvintes todos, né? Já tiveram uma boa ideia do que a gente quis dizer aqui. E semana que vem estamos de volta, né, Camila? Sempre, né? E lembrando, gente, a gente vai ter um novo tema. Mês que vem, né? Semana que vem já é mês de julho. Nosso tema vai ser criatividade. A gente espera vocês aqui. Aguardem as novidades. Tá bom? Obrigada pela audiência. Obrigado, Nelma. Beijo, gente, entra no nosso Face lá, deixem seus recados no Ao Lado Delas ou no Ale ao Lado, tá bom? Beijo, pessoal. Até semana que vem. quarta.